Olha, Joel Almeida, professor, militante histórico do Sintese e do PT. Saiu nas redes sociais com uma resposta a uma de suas seguidoras, dizendo que o governador Jackson Barreto, segundo o entendimento dele, é oportunista e que ele não deve ser muito bem recepcionado durante a visita que o presidente Lula vai fazer a Sergipe semana que vem. Mas, Joel, boa tarde para você. Viu? Boa tarde, João. E Jackson virou oportunista, foi? Eu não tenho dúvida disso. Na verdade, mas antes era... Na minha avaliação, ele tem uma conduta, Jackson tem uma história bonita, importante de resistência em relação à ditadura, mas com o passar do tempo essa história foi se perdendo, né? As alianças que Jackson foi fazendo com todos os segmentos da política e, ao meu ver, agora como governador do estado, né? Jackson é um dos piores governadores da história de Sergipe. Ah, é? Eu não tenho dúvida disso. Então, Robson Viana, que dizia na pois é, que ele seria o pior governador? Ele foi um profeta. Né? Um profeta? Um profeta. Atenção, profeta Robson Viana. Até que enfim apareceu na Assembleia Legislativa. Um profeta, Robson Viana. Diga aí, Joel. E por que isso? Os piores indicadores sociais de Sergipe, a universidade traz pesquisas importantes sobre isso, são produtos do governo Jackson. Ou seja, na educação, na saúde, na segurança, é uma coisa avassaladora como piorou a segurança pública. Você estava agora mostrando a questão do SAMU. Também. A segurança pública, o que tem de homicídios em Sergipe é uma coisa estratosférica como nunca existiu. E tem a relação política. Qual o problema disso tudo e por que a revolta de muitos militantes? O ano passado, na visita de Dilma aqui a Sergipe, a classe política desapareceu, né? Porque Dilma já estava prestes a sair do cargo, quase no impeachment, e quem foi receber Dilma foram os militantes dos movimentos sociais, as professoras, os professores, os militantes sem terra, os diversos trabalhadores. Jackson foi para Goiás. Aí foi ser homenageado, não foi? Pois é, assim, ele marcou a homenagem na semana que Dilma vinha para cair fora. Ali, né? Foi tudo armado? Tudo armado. E quando ele foi para Goiás, ele disse o seguinte: deixe Temer trabalhar. Ou seja, dava mostras ali de que a ação dele ia no sentido de que, subliminarmente, ele defendeu o impeachment. Ou seja, Dilma está fora, Temer agora precisa trabalhar. E o povo brasileiro tem acompanhado o trabalho de Temer, né? O trabalho de Temer destrói o país, tira direitos da classe trabalhadora, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que está para chegar. Tudo o que aconteceu agora mesmo... Por que aquela massa enorme que foi pedir o impeachment de Dilma não está indo para as ruas pedir o afastamento dele? Porque, na minha avaliação, tinha uma relação de raiva, de ódio com um partido. Com o PT? Com o PT. Não tinha a ver com a corrupção, ou seja, o discurso da corrupção era o discurso que caía para a sociedade. Na verdade, estava com raiva do PT, um público, a classe média desse país, uma parte importante da classe média. O que acontece? Porque, assim, todas as demonstrações de corrupção de monta têm sido dadas agora no governo Temer. Né? Ou seja, até mala já foi pega, os principais assessores de Temer, ministros, uma série de pessoas envolvidas em escândalos de corrupção. Mas nos casos da Petrobras, por exemplo, não foram nos governos de Dilma e Lula? Foram no governo de Dilma e de Lula, mas também na Petrobras, muitos são do PMDB, muitos envolvidos. Certo? Provavelmente a maior parte, se a gente for fazer a relação, eram quadros históricos do PMDB, porque eram comandados por Eduardo Cunha. Né? A Petrobras, por muito tempo, foi comandada por Eduardo Cunha. Você acha que Jackson erra quando faz essa aliança administrativa com André Moura, por exemplo? Para mim, é uma amostra, não sei se erra. Ele diz para que veio, ou seja, Jackson, ele conversa com todos, da direita e com o PT, certo? E nessa conversa, o povo é que está de fora, certo? A população é que sofre, né? Ele faz um arremedo de governo cujo objetivo é se eleger senador. Ou seja, aquele discurso dele de que não ia ser mais candidato, de que todo mundo ia se aposentar, acabou.
né? Porque todo mundo já está sabendo que Jackson se prepara para ser senador. Dizem que ele será candidato ao Senado para responder a uma necessidade do eleitorado. Bom, é só você fazer qualquer pesquisa hoje, inclusive eu vi uma pesquisa que você divulgou no seu programa, para saber se a população de Sergipe aprova ou desaprova o governo Jackson. A grande maioria, tanto em Aracaju quanto no estado de Sergipe, desaprova o governo Jackson. Bom, ser senador aí é uma outra esfera, porque aí tem duas áreas, tem um processo de campanha política, tem as arrumações políticas, mas assim, o povo de Sergipe desaprova Jackson como governador. Então, vai ter ovo na cara de Jackson? Não, na verdade é o seguinte, foi feito, teve uma ovação, exato, né, com Dória em Salvador. E aí eu pus um meme na minha página do Facebook, que na verdade era uma provocação, no sentido de que no palanque de Lula não cabe Jackson. E no palanque de Lula em Aracaju, cuja manifestação estava sendo programada para ser com os movimentos sociais. Os movimentos sociais, o movimento sindical. E aí não cabe Jackson. E por que não cabe Jackson? A manifestação lá do Yacht Club. Do Yacht Club. E por que não cabe Jackson? Porque Jackson faz aqui em Sergipe a mesma política que nós estamos condenando nas ruas. E qual é a política que estamos condenando nas ruas? Atraso de salário, congelamento de salário, parcelamento de salário, tentativa de privatização de empresas, ou seja, o que Pezão no Rio de Janeiro faz, o que Sartori no Rio Grande do Sul faz, Jackson faz aqui. Com uma diferença. Qual é a diferença? O PT no Rio Grande do Sul e o PT no Rio de Janeiro faz oposição a Pezão e denuncia essa política. E aqui em Sergipe o PT está junto de Jackson. Pelo menos a maioria do PT. Vocês vão permanecer no PT? Bom, esse é um debate que a gente está fazendo, certo? Até o momento não tem debate de saída do PT, porque assim, nós somos militantes históricos, como você disse. Eu mesmo tenho 20 anos no PT de filiação. Portanto, tem uma caminhada aí, tem debates a serem feitos. Mas eu entendo que o PT precisa mostrar que está diferente. Pronto, então só uma pergunta. Mostrar que está diferente é votar as Isis. Então, só para finalizar, por favor. Digamos que num cenário aqui, Rogério Carvalho, que é o presidente estadual do PT, seja candidato a governador e Jackson candidato ao Senado na mesma chapa. Vocês vão trabalhar para essa chapa? Rogério Carvalho sendo candidato a governador, a depender do processo de construção, a depender da nossa situação até lá e a depender do programa de governo, a gente vota em Rogério, porque ele é do partido. Sim, Rogério, mas com Jackson na chapa? Com Jackson numa chapa, com a política que ele opera e que ele vem operando, não. Certo? A gente não vota. Vai com Rogério, mas não vai com Jackson. A gente vai com Rogério e não vai com Jackson. Tá ok, então, que não haja ovo. Eu soube que houve um aumento muito grande no número de ovos aqui em Aracaju. Não, a gente, na verdade, é uma provocação e a gente espera que Jackson não apareça. É um espaço que precisa ser dos movimentos sociais, do movimento sindical, e não é o lugar dele. Tá bom, amigo. Um abraço. Muito obrigado. Viu? Um abraço a você.